clamar ao Senhor Jesus para que Ele esteja conosco na condução dos trabalhos na noite de hoje. Eu gostaria de solicitar ao vereador Tales que procedesse à chamada dos senhores vereadores para que nós possamos analisar o quórum para início da sessão. Vereador Adilson Ventura de Melo, André Luiz Rezeque, Carlos Henrique dos Santos, Claudionor Risse, Dorivaldo de Almeida Júnior, Gláucia Regis, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Luiz Humberto de Campos Sarte, Marco Antônio Soares, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paula Oliveira Lemos, Paulo Henrique Correia, Sebastião Rodrigues de Oliveira, Ividelson Paixão Leite e Thales Olivo de Almeida. Não havendo quórum, eu informo a todos que estão nos acompanhando que nós estaremos aguardando o prazo regimental para que façamos a segunda convocação para darmos início à sessão de hoje. Obrigado a todos.
Dando continuidade, eu solicito novamente agora ao primeiro secretário, vereador Capetinha, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Eu tenho aqui. Professor Adilson, André Rezec, Carlão do Basquete, Claudionor Risse, Lilico, doutora Gláucia, doutor Kiko Miziara, Leandro Anastácio, Capetinha, presente, Marquinho Perigoso, Euripinho, doutor Otávio, Paula Lemos, Paulo Henrique Correia, Mandioquinha, Dr. Tales, Juninho Leite. Feito, senhor presidente. Havendo número legal, declara aberto os trabalhos, solicita a todos que em pé ouça a execução do hino nacional e do hino de Barretos.
sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as sarasdoura, as bênçãos do Senhor em como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie, conserve sempre unidos, como as suas ovelhas nos agarram, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Cito ao primeiro secretário, proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Cláudio Honor solicita a dispensa da leitura regimental, sobre as permanência ou comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da sessão anterior. Favoráveis permanência ou comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Eles vão apresentar. Senhores, nós temos mais um projeto 104/2013, trata-se de autorização para que fosse celebrado um convênio entre a Fundação, a FEB e a Prefeitura e o município. Em razão da situação junto ao Tribunal de Justiça, concedeu um liminar, eu solicito aos senhores a deliberação quanto à suspensão pelo prazo de 6 meses e nesse percurso o prefeito certamente tomará as providências de solicitar a retirada ou outras que ele entende juridicamente cabíveis. Está em votação. Favoráveis permanentes comissão, os contrários manifestem, aprovada a suspensão do projeto por 6 meses. Temos também aqui o ofício 1275/2013. O prefeito solicita a retirada desse projeto. Queria comunicar aos senhores que eu deferia a retirada, uma vez que ainda está em trâmite nas comissões. Trata-se também de autorização para ditar subvenção ao Lar da Criança. Não mais compete a esta casa. Projeto 153/2013 era subvenção, doutor Otávio. Isso. Um foi deliberado pela suspensão. O outro já havia sido liberado a suspensão na sessão anterior e agora o prefeito solicitou a retirada. Como ainda não está como está nas comissões, eu deferi a retirada, a solicitação do prefeito e estou comunicando aos senhores. 153/2013, retirada. 104/2013, suspenso por 6 meses. Solicito ao primeiro secretário que proceda às comunicações constantes e outros.
Relação dos repasses recebidos pela Prefeitura Municipal de Barretos na data de 23 de outubro de 2013, à disposição dos senhores na Secretaria. Lido, senhor presidente. Daremos início ao grande expediente. O vereador Lixo solicita a supressão do grande expediente. É regimental, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade a supressão do grande expediente. Votos contrários, vereadora Glaucia e vereador Carlão. Se manifestar. Daremos início à pauta, senhores vereadores. Projeto em segunda discussão, 148/2013, prefeito municipal, que dispõe sobre a inclusão na disciplina de educação ambiental no currículo obrigatório das escolas da rede pública municipal e municipalizada de ensino. Qual necessária? Maioria simples, já houve aprovação em primeira votação, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador professor Adilson solicita apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto. Quero esclarecer aos conselheiros que aqui estão e estiveram, para que fique registrado. Nós fomos, inclusive, procurados durante o dia para que pudéssemos aí agilizar a inclusão do projeto na pauta na noite de hoje, mas não chegou nada. Então, Paulo, o projeto não veio à casa, então não há nada a ser feito, tanto dessa presidência quanto de todos os demais vereadores, em deliberar sobre a matéria, em razão do projeto não ter sido encaminhado pelo Executivo. Esse projeto era para fazer a correção no aumento salarial. Se fosse aprovado à noite de hoje, eles receberiam aí no próximo mês. Como a sessão agora é só em novembro, reajuste só para dezembro. Projeto 143/2013, senhores vereadores, está em discussão única. As comissões apresentaram pareceres pela normal tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores, está em discussão. Esse projeto trata-se de nada mais, nada menos do que uma retificação de área que está sendo doada. Está sendo doado pelo município ao Estado para a construção de uma escola. Não havendo oradores, estava anteriormente, o projeto havia sido aprovado com os termos que a doação seria de uso comum. Agora será de forma dominial. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador André Rezec solicita a apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Senhores, projeto de resolução da Câmara, projeto 11/2013, abre crédito suplementar no valor de R$ 144.800. As comissões apresentaram pareceres pela normal tramitação. Senhor presidente, pela ordem. Eu não tive conhecimento. Para que é o crédito suplementar? Vou explicar. As comissões permanecerão pareceres pela normal tramitação. O vereador Kiko solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental. Sobre as permanentes da comissão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Para aquisição de novos computadores e equipamentos para a Câmara. Foi solicitado pelo setor competente e, em razão disso, tem que abrir o crédito suplementar. Ok? Os favoráveis permanecem... Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cláudio Honor solicita a redação final na noite de hoje. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 37/2013 inclui e altera o dispositivo de Lei Complementar 96 de 2008 com alterações subsequentes. Quórum necessário. Maioria absoluta. Senhores vereadores, o projeto está em discussão com a mensagem aditiva encaminhada pelo senhor prefeito. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Gostaria de pedir vista do projeto. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 6/2013. Autor... Pois não. A vereadora Paula está alertando que com pedido de vista vai inviabilizar o projeto. Até que dia? Mas ele pediu visto, vocês aprovaram? A vereadora Paula votou contra ou a favor? Ela se manifestou? Não, não. Eu não estou em dúvida, não. Senhores vereadores, não houve dúvida que a votação foi efetivada e foi aprovado o pedido de vista ao vereador professor Adilson. Trata-se de um projeto importante para o município, que seria possível, professor Adilson, retificarmos a votação? Perfeito. Então,
O pedido de vista do professor Adilson foi deferido pelo plenário, infelizmente. Senhor presidente, eu solicito 5 minutos de suspensão dos trabalhos. Não, tudo bem. Professor, é que tem uma... Hã? Até o último dia do mês de novembro no exercício de 2013. É. Pois não, André. Tem a solicitação de 5 minutos de Ótimo. suspensão dos trabalhos. Eu também acho que é viável. Embora, regimentalmente, nós votamos. Ok? Uma sessão para outra. Está em votação a suspensão por 5 minutos. Favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Senhores vereadores, vamos retomar a sessão. Eu solicito ao vereador Paulo Correia que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador, professor Adilson, Paulo Correia presente, André Rezec, Lilico, Marquinhos Perigoso, Euripim, Juninho Leite, doutor Otávio, doutora Paula, Mandioquinha, Carlão do Basquete, Capetinha, Leandro Anastácio, doutor Kiko e Cláudio Norris, doutor Tales. Senhores, vereador André, ok? Uma questão regimental, é de conhecimento de todos nós vereadores, uma vez aprovado, deliberado pelo plenário, não é possível voltarmos à votação. Ficou muito clara a aprovação de vista do projeto, a vista solicitada pelo professor Adilson, e regimentalmente não é mais possível colocar em votação ou retificar a votação da forma que se procedeu. Ok, senhores vereadores? Da minha parte, se fosse possível, nós colocaríamos, mas regimentalmente já temos precedentes, inclusive aqui na casa, na legislatura passada, em que se votou e depois não se colocou em pauta, em votação novamente. E naquela oportunidade também era um projeto importante como este, mas que infelizmente teve que aguardar a próxima sessão. Por esse motivo, por esse motivo, respeitando o regimento, não vai ser possível colocarmos novamente em votação. Peço aos senhores que aproveitem a vista concedida ao professor Adilson e façam a consulta no projeto e proponham as emendas que forem pertinentes para que na próxima sessão nós possamos votar e dar o benefício à população barretense. Dando continuidade, projetos em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 6/2013, autor Juninho Leite, concede título de cidadão benemérito ao senhor Newton Vieira, qual necessária a maioria qualificada, com vista ao autor que irá se manifestar verbalmente. Votação, senhor presidente. Os pareceres pela normal tramitação. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Senhores vereadores. Senhores vereadores, está em votação o projeto 6/2013. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores, projeto em discussão única. Protocolo 1024/2013. Prefeito Municipal encaminha o balanço geral e anexo do exercício financeiro de 2012. Qual a necessária maioria simples? Com adiamento ao vereador André Rezec, que irá se manifestar. Senhor presidente, eu só gostaria de pedir, vai ser encaminhado ao Tribunal de Contas, eu só gostaria que anexasse junto ao processo a cópia do relatório do Tribunal de Contas já, aqui na casa só. E o resto pela normal tramitação. Coloco em votação a solicitação do vereador André. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Você pediu vista? Não. Esse é só encaminhando para o Tribunal de Contas, né? E também está solicitando o encaminhamento ao Tribunal de Contas. Primeiramente, eu coloquei a solicitação de inclusão. Agora eu coloco em votação a solicitação de encaminhamento ao Tribunal de Contas após deliberação do protocolo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado. Está em votação o protocolo. Protocolo 1024/13. Os favoráveis permaneçam como estão. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
com votos contrários do professor Adilson. Senhores, tem o projeto de lei complementar 36/2013, que altera o dispositivo da lei complementar 125, de 8 de março de 2010, com alterações subsequentes. Trata-se de uma mudança na qual altera a lei complementar 125, de 8 de março de 2010, dando novas atribuições ao SAI. E passa a ter a seguinte atribuição, dentre outras já, né? Operar, montar, conservar, explorar diretamente o serviço de água potável e de esgoto sanitário, assim como a limpeza do sistema de captação e destinação das águas pluviais. Antes era feito pela Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, que é a Secretaria de Obras, e agora essa atribuição passa a ser diretamente ao próprio SAI. As comissões apresentaram pareceres pela normal tramitação. Eu solicito a inclusão na pauta na noite de hoje. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu peço para falar daqui mesmo, é só para esclarecer realmente isso. Está chegando a época das chuvas e é passando a atribuição para o SAI limpar as galerias de águas pluviais. Porque o SAI tem equipamento para isso e a prefeitura não dispõe de equipamento para isso. Hoje mesmo nós tivemos uma grande chuva na cidade e é extremamente importante estar com as galerias limpas para que não ocorram mais alagamentos. Então só está passando essa atribuição ao SAI também para que possa ajudar nesse serviço tão importante à cidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Segunda discussão. Vereador Paulo e o vereador André solicitam a segunda discussão e deliberação na noite de hoje. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Euripinho. Senhor presidente, eu gostaria muito de ressaltar em relação a esse projeto e dizer, André, existe um projeto de lei na Câmara aprovado, minha autoria, com relação às bocas de lobo, né? Com relação às proteções que elas... É uma lei. E no começo do ano eu pedi ao prefeito, eu espero que nessa gestão possa ser atendida essa lei muito importante, porque agora, época de chuva, começa a aparecer os problemas. E isso vai ajudar muito, colocando a grade de proteção, fazendo todo esse trabalho nas galerias para que acidentes possam ser evitados e para que a nossa cidade não sofra com as enchentes. Por isso, tenho certeza agora, com o trabalho com o SAI também, podendo ajudar nesse setor, possa resolver de vez essa situação. A semana passada eu fiquei surpreendido com alguns requerimentos de alguns colegas na Câmara, pedindo justamente isso, as limpezas nas bocas de lobo, as proteções, e acho que se tem uma lei, nós temos que cumprir. Eu tenho certeza que nessa gestão irei cobrar para que nós possamos resolver de vez. A União, que é um exemplo típico, o Clube União quando chove, o problema lá é seríssimo, a 11 é seríssimo, nós não podemos passar de novo esse final de ano triste com relação ao que ocorre com as fortes chuvas, provenientes às vezes das enchentes provocadas pelas não manutenção das bocas de lobo, Cláudio Honor. Por isso, eu peço que haja uma conscientização nessa administração, eu tenho certeza que haverá, para que isso não ocorra mais. Justificativo de voto. Ao contrário do nobre vereador Euripim, eu penso que é válido, sim, o projeto de lei de Vossa Excelência, quando diz que cobra da administração. Mas eu gostaria de aproveitar as lideranças do prefeito que estão presentes para ir além, fazer um trabalho através do SAI agora, com a aprovação desse projeto, para que a gente possa conscientizar a nossa população. Nós sabemos que tem a entrega da conta de água e, através dela, vereador Capetinha, pode ser entregue panfletos educativos para prevenir que a população jogue os lixos nas nossas bocas de lobo.
Hoje a gente está acostumado aqui a fazer só projeto de lei, cobrar do executivo. E eu não vejo projetos educativos. Eu acho que tem que educar a população. Depois que você educar e conscientizar, eu tenho certeza, nobre vereador, que não vai precisar mais estar punindo, cobrando. Eu acho que educar é a solução. Então, aproveitar as nossas lideranças aqui, os representantes do prefeito que estão presentes, para que possa, Sávio, tá encaminhando junto com a conta de água, essa conscientização de um panfleto, talvez com um desenho lá, mostrando o prejuízo que é jogar aí esses entulhos, esses lixos nas bocas de lobo, e eu acho que é o caminho, educar. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, professor Adilson. Eu quero aproveitar o momento do projeto e realmente eu concordo que o SAI tem os equipamentos necessários para estar realizando esse trabalho. Inclusive, eu fiz um requerimento nessa casa solicitando desentupimento lá no Jardim Feitosa, quanto no Jardim Soares, e fui prontamente atendido pelo SAI. Inclusive, o próprio superintendente do SAI esteve comigo em locus, solicitou a presença dos equipamentos e foi feito o que foi pedido. Então eu quero aproveitar para agradecer, inclusive, esse trabalho que o SAI vem desenvolvendo. Mais alguém quer justificar? Eu espero que realmente o SAI realize o serviço, que não haja nenhuma terceirização. É importante que a limpeza dos bueiros, para que mantenha aí a segurança da nossa população. Já temos presenciado constantemente enchentes em alguns pontos críticos, e muitas vezes a culpa não é tão somente da canalização. Há também uma questão da própria educação do cidadão, que acaba jogando entulho, jogando lixo, fazendo com que crie panfletos. Exatamente. E isso tem colaborado para que esses problemas sejam enfrentados pela população nas regiões onde há as enchentes. Então é importante também uma conscientização de todos nós barretenses, para que nós possamos colaborar com a limpeza da cidade e das ruas públicas. Passaremos aos requerimentos. Eu solicito, o vereador Kiko solicita o englobamento, mas eu solicito destaque, pelo menos de um requerimento do nosso nobre colega vereador André, 1572/2013. Está em votação solicitação de destaque. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, com os votos contrários do vereador Paulo, Claudio Honor, Lilico, André, Euripinho, Mandioquinha. Não. Senhor presidente, quando não proclamar o resultado... Perfeito. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Está rejeitado o destaque do requerimento. Esse requerimento, senhores vereadores... Rejeitou. Esse requerimento, senhores vereadores, nada mais é do que uma solicitação do vereador André para alterar a nossa já deliberação do plenário, na qual nós havíamos solicitado que o prefeito comparecesse aqui à casa para prestar esclarecimento. Nós tivemos na última sessão a presença do procurador jurídico, que não agradou naquilo que já foi nas palavras proferidas por ele naquela tribuna, e agora nós estamos aqui nos deparando com um requerimento na qual solicita que nós não mais ouçamos o nosso prefeito a dar os esclarecimentos dentro daquilo que vem sendo indagado com relação à ADIM. Ok? Pela ordem. Só para esclarecer o motivo do requerimento, embora o objetivo é até não discutir, como o prefeito veio na sessão passada, não foi ouvido, o secretário, acho que a oportunidade que tinha era ouvir todo mundo na mesma sessão. Então, eu acho desnecessário ficar voltando no mesmo tempo. Se alguém tiver a intenção de alguma coisa, que faça por requerimento, solicite a informação por requerimento. Palavra o vereador Kiko. Meu prezado, querido e identificado vereador André Rezec, o senhor está me surpreendendo desagradavelmente. O senhor está.
O senhor foi um grande batalhador comigo. Nós batalhamos muito contra um mandato ruim, espúrio, passado. E, de repente, situações como essa, e eu temo por essa situação, eu temo muito, porque o prefeito se isenta dessa situação. Mas eu não estava sabendo, e não fui eu que obstaculei a vinda dele. Não fui eu. E não foi o plenário também. Se o presidente houve, por alguma razão, fazer, foi ele. Não o plenário. Não nós, vereadores. E é isso que eu quero, inclusive, chamar a atenção da doutora Gláucia, da doutora Paula, do Marquinhos Perigoso, Thales, não, Adilson, que são os novos vereadores na casa. Os outros já são vereadores, ou ficaram por algum tempo. Não é assim. As coisas não são assim. Ele tem o papel de líder, vocês devem segui-lo, claro, mas não deixar de seguir a si próprios, em primeiro lugar. Eu estou vendo que essa Câmara está se descaracterizando de vez. Ela já esteve descaracterizada muito. Agora estou vendo que ela está indo de vez. Porque pessoas como o senhor, com quem eu me identifico muito, pessoas como o senhor, sempre batalhadoras e sempre defensoras dos direitos da Câmara, das responsabilidades da Câmara, das ações da Câmara, da independência dela, de repente começa a mudar em função da defesa de um prefeito que eu quero, de todo jeito, elogiar, porque se ele der certo, ótimo para todos nós. Mas se ele der errado, é um ferro a mais, como vem acontecendo na história de Barretos. Vem acontecendo isso. Nós tivemos 8 anos de um prefeito horroroso de ruim. Não quero que a gente chegue um dia e diga que esse conseguiu ser pior do que o outro. Nunca. Pelo contrário, eu quero que ele seja excepcional, o prefeito. Eu quero subir ali e falar assim, eu babo pelo prefeito atual, mas por enquanto não é isso que eu estou podendo falar. E acho que os senhores vereadores, de repentemente, estão abrindo mão. Brigaram, acharam ruim, que tiraram alguns direitos, algumas possibilidades, algumas ações do próprio trabalho de vereador, e de repente estão abrindo mão disso. Principalmente os novos. Vocês estão aqui, como eu, temporariamente. Pode ser que esse temporariamente dure 20 anos, como durou o meu. Mas pode ser que não. E vocês têm que marcar isso daqui. A passagem de vocês por aqui não é baseada nos projetos de lei, não é baseada nos requerimentos, não. É baseada na atitude, na postura de cada um. Defender essa casa é primordial para nós mesmos. Senão nós não estamos aqui para nada. A não ser para falar amém para um prefeito. E essa Câmara falou amém para o outro prefeito e ferrou com a cidade de Barretos. Usei esse termo. Quase que saiu outro. Quase que saiu outro termo, porque foi o que aconteceu com Barretos. Eu entendo que existe o jogo de bancada. Desculpa, senhor presidente, já vou terminar. Que existe o jogo de bancada. Mas existe uma coisa soberana na bancada, a consciência e a independência de cada um. Por não fazer jogo de bancada, às vezes, a gente é até censurado, até punido. Eu já fui punido um monte de vezes por não fazer jogo de bancada, e não vou fazer nunca. E gostaria que os senhores fizessem o mesmo posicionamento. É lúcido, é interessante, é importante, nós vamos passar. O fato do prefeito, eu encontrei com ele ali, achei que ele iria, não sabia do fato daqui, mas mesmo que houvesse o fato, não fomos nós. Foi decisão do prefeito, mesmo do presidente, mesmo porque o presidente tem as razões dele. Ele me deixou claro, não sei se para os senhores, mas ele me deixou claro que o prefeito viria num tempo posterior. Agora, de repente, acontece isso. Olha, eu vou só falar para vocês. Primeiro ano eu já estou desanimado. É difícil, porra. Eu não sei como é que eu vou conseguir os outros 3. E acho que um tanto da responsabilidade é dos senhores em relação a isso. Porque eu quero é brigar, quero discutir, quero debater. Não assim, vota contra, vota a favor e acabou, morreu o assunto. Eu quero só fazer um esclarecimento. Tenho certeza que todos nós somos conhecedores do regimento, talvez por algum motivo, até pelo vasto número de artigos, alguns acabam passando despercebido. Mas eu faço a leitura em especial aos que aqui representam o prefeito da bancada de sustentação, que o artigo 255
diz o seguinte: o prefeito poderá espontaneamente comparecer à Câmara para prestar esclarecimentos, após entendimento com o presidente, que designará o dia e a hora para a recepção. Nós solicitamos que o procurador viesse à casa juntamente com o prefeito. Em todos os ofícios, nós esclarecemos que ambos viriam de forma separada. Determinado dia o procurador, determinado dia o prefeito. Foi agendado para segunda-feira passada, na sessão que nós aqui tivemos a presença do procurador, para que o procurador aqui estivesse. Durante o dia, surgiu-se rumores que o prefeito estaria vindo mesmo sem o agendamento, e a Câmara já havia comunicado que não era para ele vir na segunda-feira, em razão do tempo escasso que nós teríamos do grande expediente. São só 2 horas, geralmente é comum um atraso para início dos trabalhos, tem leitura de ata, tem leitura de comunicações, tem as questões internas, tem o hino nacional, e isso acaba gerando aí um grande expediente de no máximo 1h30, 1h20, para que nós pudéssemos discutir. Em razão disso, eu oficiei o prefeito em tempo. Nós temos todos os protocolos aqui na casa, registrado, para que então ele viesse ou hoje, ou em outra data que ele pudesse, nas primeiras sessões do mês de novembro. Ou seja, demos todas as alternativas para que ele não estivesse presente na sessão de segunda-feira, justamente para que nós pudéssemos ouvir primeiro e indagar o procurador. No período da tarde, nós estávamos aqui em audiência pública. Surgiu o rumor de que ele viria até essa casa. Eu pedi para que ligasse a ele através do vereador que aqui estava comigo e pedi para alertá-lo no sentido de que ele não viesse, porque não daria tempo e não seria possível ouvi-lo. Ele veio à noite, mesmo assim, de uma forma, e aí nós podemos chamar truculenta, desrespeitando mais uma vez essa casa. Nós oficiamos ele de forma elegante para que não viesse juntamente com o procurador. Talvez veio para proteger o procurador, talvez veio para prestar esclarecimento, mas enfim, não respeitou aquilo que nós estávamos oficiando de forma harmônica e agendando para que ele pudesse vir prestar os devidos esclarecimentos. Então eu gostaria de que manter esse fundamento de que o presidente não deixou com que o prefeito falasse na segunda-feira, eu vejo que é uma covardia. Essa é a palavra. Em momento algum eu agi de forma truculenta, eu coloquei obstáculo para que o prefeito Guilherme de Ávila estivesse aqui nesta casa. Pelo contrário, demos inúmeras alternativas para que ele viesse. Pedimos para que primeiro, informamos a ele que primeiramente seria ouvido o procurador. Esta casa, essa mesa, tem sido das mais democráticas. Hoje, nós incluímos na pauta um projeto que não estava. Eu gostaria que algum vereador da bancada levantasse e apontasse que dia que eu não coloquei requerimentos aqui, projetos aqui, para que nós deliberássemos. Eu acredito que nós não temos, em momento algum, a mesa administrativa da casa, eu, o vereador Capetinha, o vereador Tales e o vereador Carlão, colocado obstáculo nos projetos para que sejam apreciados, deliberados e encaminhados por executivo. A maioria dos projetos, inclusive, nós não obedecemos os prazos regimentais. Eu tenho a consciência tranquila que, como presidente, nós temos mantido a harmonia e temos colaborado com o desenvolvimento da cidade. Agora, não é justo querer passar para a presidência, transferir para os vereadores os problemas que a administração está enfrentando para resolver os problemas da nossa cidade, as dificuldades que ela está tendo. Dificuldades, inclusive, que foram aqui testemunhadas por nós e gravadas, as contradições que foram prestadas pelo procurador, iniciando a sua fala de que não tinha conhecimento direto da ação, porque havia sido contratado um escritório da qual ele pertence, que é dele, de propriedade. Posteriormente, que tinha realmente conhecimento e que tinha colaborado para a elaboração da peça. Que havia feito aditamento na peça, quando nós sabemos que há um problema técnico que nem isso impede, que impede uma atitude dessa. Enfim, eu acho que se está havendo a falta de diálogo, a falta de humildade, não é dessa presidência, mas sim daqueles que detêm um poder e está querendo transferir esse poder para casa sem que nós o tenhamos. Além do poder, a responsabilidade. Acho que nós temos os nossos deveres, temos agido
com cautela, temos votado e colaborado com o prefeito para que ele administre Barretos. Agora, o que nós não podemos é começar a assumir responsabilidades sem termos o poder para resolver e culpar aqueles que não têm culpa pelos atos que estão sendo praticados na nossa cidade pelo Executivo. Vereador Carlão, justificativo de voto. Justificativo de voto que, na verdade, eu entendo como Vossa Excelência sente e digo que votei contra também, porque entendi que a questão era apenas o tempo. Eu acho que o tempo era muito curto, realmente, para o prefeito. A gente sabe que tinha muitas perguntas para serem feitas, vereador Capetinha e presidente Leandro. Eu entendo que realmente 1h20, a gente sabe o tanto que foi exaustivo aqui, as palavras e o tanto que foi perguntado. Eu entendi também que o tempo era curto e o prefeito, com certeza, queria naquele momento estar aqui para poder falar. Então, eu entendo que ele teria que ter muito mais tempo para explicar muitas outras coisas. Então, por isso que eu votei contra. Eu gostaria de esclarecer que eu também permaneci sentada, Kiko, porque como meu nome foi citado, aí como pertencesse à base, eu quero deixar muito clara a minha independência nessa casa, porque concordo e admiro a postura do Kiko nesse sentido, que sempre se manteve aí independente, buscando o bem da sociedade. Eu acho que o prefeito poderia sim vir, mas infelizmente agora, como está englobado, não vai ter como votar nesse sentido. Pois não, vereador André. Eu estou levantando primeiro para dizer para o Kiko que toda a vida eu continuo defendendo os mesmos princípios que eu defendi. Eu acho sim que poderia ter ouvido, entendo os motivos de Vossa Excelência, é um direito legal de Vossa Excelência não permitir, isso faz parte das prerrogativas do cargo do poder discricionário. Agora, o que está acontecendo é que, lamentavelmente, esse assunto passou a ser explorado politicamente. Ele deixou de ser um assunto técnico e passou a ser explorado de uma forma totalmente política. Tanto que, englobado o assunto, virou debate em plenário. A gente já está mais tempo do que a sessão discutindo esse assunto do que qualquer outra coisa. Eu acho o seguinte, primeira coisa, houve custos ao município, que é o tópico que foi discutido? Não, não houve. Se tiver dúvida, eu até já deixo o requerido que faça um requerimento para a próxima sessão, informando se há algum custo para o município. Porque, tecnicamente, a gente não deveria nem estar debatendo esse assunto, porque foi englobado. E aí que está, assim, é um desrespeito à casa. A casa votou soberanamente pelo englobamento. E quando a gente desrespeita isso, discutindo todo o assunto, voltando, só demonstra que essa atitude não foi uma atitude que saiu do gabinete do prefeito, não. Foi uma atitude que saiu da minha... Vossa Excelência sabe disso, porque foi na hora. Eu falo, gente... Vamos parar, a gente tem tanto assunto sério para discutir, se alguém tiver alguma dúvida, que faça requerimento. Tanto é que a bancada aprovou por unanimidade a convocação dos dois. Agora, o que não dá é para a gente ficar pegando um assunto, todas as dúvidas que tiver, que faça requerimentos, vão ser aprovados pela bancada, nunca negou-se um requerimento. Eu acho que daqui o único vereador que sabe o que é ter todos os requerimentos negados sou eu, porque durante muito tempo tive todos os requerimentos negados nessa casa. Nós não vamos adotar essa postura. Agora, fiscalizar é um direito nosso. O dia que foi colocado, que eu não sabia o que tem, fui para a tribuna e fui o primeiro a defender a prerrogativa dos vereadores, como vou sempre defender. Agora, a gente está politizando um assunto desnecessário. Justificativo de voto, vereador Capetinha. Obrigado, senhor presidente. Eu posso confessar a Vossa Excelência, vereador André, e Vossa Excelência, na função que tem como líder do prefeito, tem que blindar. E eu vejo Vossa Excelência blindar o senhor prefeito e penso que nessa blindagem pode se ocorrer para que ponha algo debaixo do tapete. Aqui, o diálogo é democrático. Nós sempre discutimos, sim. Até porque, se não havesse tanta necessidade, porque Vossa Excelência fez o requerimento para que o prefeito não viesse? Que mal tem? Eu, por exemplo, teria perguntas a fazê-lo. Porque hoje pago caro e assumo aquilo que faço. Não fico enrustido, que é o que acontece. Quando entrei com ação ao senhor prefeito, pela prepotência dele quando do repasse dos 300 mil da Santa Casa, no dia 2 de julho. E no dia 3 de julho ele mandou o projeto como se nada tivesse ocorrido. De um fato já consumado por ele. E sai na mídia de jornal da imprensa
que o que motivou a tal da DIN foi a ação de um vereador, cujo vereador sou eu, que entrei com a ação contra o prefeito, pela prepotência do então senhor prefeito. Isso que essa casa não pode admitir. E o povo espera aqui transparência dos nossos atos aqui praticados, vereador. Que mal teria ele vir aqui? Aí eu queria perguntar a ele, como pergunta a Vossa Excelência como líder, se eu agi ilegalmente ou legalmente com a minha atitude. Pode, eu quero ouvir. Eu vou dizer, de forma alguma num país democrático, entrar na justiça é ditadura. É um direito do senhor, é um direito do prefeito, é um direito de qualquer pessoa ter acesso à justiça. Aliás, é garantido na Constituição o acesso à justiça. A ditadura, a primeira coisa que faz é subtrair esse direito. O prefeito faz justiça, o senhor foi à justiça, e a gente está dizendo a mesma coisa. O acesso à justiça é um direito constitucional. Então eu atuei legal. Legalmente eu atuei. Não. Dentro do seu direito. Tanto é que eu vejo a legalidade por parte do prefeito. Ele cometeu o ato e depois veio para que nós corrigíssemos um ato que ele já foi consumado. Na justiça é um direito do senhor, como o prefeito entrar no direito dele, como qualquer um entrar, procurar a justiça. Vereador Otávio, eu cansei de ouvir ele dizendo, ainda era na 15. Quem se sentir incomodado, o fórum fica na 15. Cansei de ouvir ele dizer isso no plenário. Vereador, é um direito. Vossa Excelência é uma pessoa muito preparada e tem um conhecimento profundo de um legislativo. Quando o prefeito passou por aqui, vereador, e foi um bom vereador, e tem conhecimento do que rege essa casa, dentro das legalidades. Isso que nós não podemos nos furtar. Quando veio o procurador dele citar que ele que entrou com a ação, qual a razão dele entrar com a DIN? Ele, pessoa, Guilherme? Nenhuma. O procurador foi contratado para defender os direitos do município, da população. Essa conversa é para boi dormir, falar que foi contratado o escritório do procurador, onde a noiva assinou também. Falar que 9 meses não vai no escritório. O senhor deixa de ir na sua escola um dia sequer? Nem eu, na minha empresa. Conversa para boi dormir, né? E falar que lá já separou da noiva ao mês. Para com essa conversa fiada, vereador. Nós temos que aprender aqui, o povo espera de nós transparência. Ó, fico entristecido com o vosso comportamento desse requerimento. O prefeito não tinha que vir aqui dia 21. Ele não foi chamado para o dia 21. A data específica ele tem que vir aqui. E nós temos que ser coerentes e não ser covarde. E ouvir ele naquela tribuna e nós questionar ele, sim. Qual a diferença de não vir? E não poder responder às dúvidas nossas e do povo que espera a verdade. Vossa Excelência está no papel como líder do prefeito. Só que este prefeito não mudou nada, não. Monopolizou. Porque o procurador é primo de Vossa Excelência, o diretor do SAI é primo do prefeito. Antigamente falava que o município era Rezequelândia. Hoje, além de Rezequelândia, é Avilândia. É isso que nós estamos vendo. É isso que nós estamos vivenciando. Infelizmente. Eu quero que Vossa Excelência, onde tem ação, tem reação. Então vamos votar contra o englobamento e manter o requerimento, senhor presidente. Para que ele tenha que vir aqui sim. O povo espera a transparência nossa, vereador. O povo está pedindo isso para nós. Senão, o povo tem que vir aqui e fazer um barulho mesmo. Aquele que não tiver competência não se estabeleça. Ele não é homem, ele assume. Não vem com aquela cara de morto dele, não. Só isso, senhor presidente. Não existe nenhum RESEC nomeado em nenhum serviço público. O único RESEC que tem serviço público hoje sou eu, eleito pela população como Vossa Excelência. Então eu quero que isso conste em ata, porque não tem ninguém nomeado. Justificativa de voto, professor Adilson. Eu gostaria de perguntar para o nobre vereador André se é possível retirar o requerimento. Não é? O que tem que ser feito é votar contra. Sim, porque o que acontece? Eu acho que... Todos. Na minha avaliação, eu acho que o prefeito ele não pode perder a oportunidade de vir aqui na Câmara. Eu acho que até o momento para ele tentar resgatar essa relação harmoniosa com o Legislativo. E esse requerimento, ele ainda contribui mais para criar esse distanciamento entre Legislativo e Executivo. Então eu acho que a vinda do prefeito aqui, ela pode ser aproveitada
para resgatar essa relação harmoniosa entre legislativo e executivo. Então esse requerimento ele coloca ainda mais lenha na fogueira. Então eu voto contra o requerimento por entender que a presença aqui do prefeito fortalece tanto o legislativo quanto o executivo. Agora, essa blindagem ao prefeito prejudica o legislativo, porque nós estamos voltando atrás de uma decisão que nós tomamos, desreconhecendo o papel que a Câmara tem, e, ao mesmo tempo, parece que tem que blindar o prefeito. Tá? E aí vai continuar essa divergência, esse desentendimento entre o executivo e o legislativo, e acaba perdendo a população de Barretos. Então, eu acho que seria prudente a retirada do requerimento e a vinda do prefeito aqui. Pois não. Eu só queria colocar de uma forma muito clara o motivo pelo que eu fiz esse requerimento, e isso não é o líder do prefeito, foi o André Rezec. Aqui nós estamos discutindo sobre englobamento ou não. Ninguém falou sobre englobamento. A gente está vendo o tanto que foi, já fui até agredido verbalmente aqui. Então, na verdade, a gente está mostrando qual o real objetivo desse requerimento. Quando era prestar esclarecimentos, houve o apoio de 100% da bancada. Agora, o que a gente está vendo aqui é uma tentativa, não sei, já tive até eu, minha família, todo mundo colocado, não quis entrar em direito de resposta, não quero entrar nisso, porque eu acho que não é o caso. Agora, eu gostaria que respeitasse, vamos discutir sobre englobamento ou não que foi colocado, o que não foi votado é isso. Para ver, nós estamos saindo completamente fora do regimento para discutir uma outra coisa, para colocar culpas. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Ordem. Nobre vereador, eu era pela ordem só para dizer, Vossa Excelência, se essa iniciativa partiu do senhor ou do prefeito. Se foi sua iniciativa, o prefeito não está sabendo disso. Não conversei com ele sobre isso. Então, o presidente é testemunha disso e a Neira é testemunha disso, que na hora que aconteceu isso, eu falei assim, eu quero que faça o requerimento. E eu confio em Vossa Excelência e gostaria de pedir para o senhor que pudesse pedir a retirada. Se possível, o prefeito pode vir aqui a qualquer momento, mas consultá-lo primeiro, porque às vezes ele quer vir aqui. Então, eu acho prudente a gente pedir a retirada, eu estou pedindo para Vossa Excelência consultá-lo. Ele pode vir a qualquer momento, sem convite, não é isso? É um pedido que eu faço. Se realmente não foi ele... com a presidência. Era isso. Carlão, ele veio, não deixou eu falar. Ele esteve André, aqui, ó, ali. André. Então não é... Não, eu estou falando... Não, deixa ele falar. Pera aí. O Carlão disse que ele pode vir a qualquer momento. Não é assim que funciona. Então, fica bonito na teoria. Na prática, não é assim que funciona. Vereador André, farei a leitura novamente. Eu vou fazer a leitura, até porque hoje eu fui criticado no jornal pelo senhor Mazinho, de que eu não havia deixado o prefeito falar. Mazinho não tem a obrigação realmente de conhecer o regimento interno, mas tem a obrigação de informar a população pelo cargo que ele exerce, pela função que ele exerce, de levar à população, através da comunicação, informações reais. Mas eu também respeito a atitude dele, porque sei os motivos que o levaram a agir daquela forma, me criticando a minha pessoa de não deixar o prefeito prestar o esclarecimento. Eu faço novamente a leitura a Vossa Excelência. Não é que eu não quis deixá-lo falar, é porque nós havíamos agendado para ele vir aqui hoje ou em outra data posterior a essa sessão. Se houve o desrespeito a alguém, foi ele novamente com a casa. Porque o artigo é muito claro. Após entendimento com o presidente, que designará dia e hora para a recepção. Agora, o que nós não podemos é aceitar toda essa atitude, e aí eu faço coro às palavras do vereador Kiko, e fico entristecido com a atitude hoje do plenário. E respeito, porque é um plenário democrático, e nós somos soberanos nas decisões. E temos, além de tudo isso, as questões políticas, nós sabemos como que funciona no dia a dia as deliberações. Agora, prefeito poderia, antes de entrar com a ação, ter discutido com todos nós, vereadores, se haveria a possibilidade de fazer uma alteração na emenda, uma alteração através de uma proposta de emenda na lei orgânica. Foi colega de trabalho aqui na casa, junto comigo, com o senhor e com a maioria que aqui está hoje. Os que não estavam naquela legislatura,
com exceção, acredito, aí, de um ou dois vereadores atuais, fazem parte da bancada de sustentação do prefeito. Então eu não vejo que haveria ou que pode ocorrer dificuldade dele liberar assuntos tão importantes antes de buscar o judiciário. O judiciário está com as portas abertas para todos. É democracia, é um direito constitucional. Mas o respeito entre os poderes, judiciário, legislativo e executivo, deve existir. Principalmente com o legislativo municipal por parte do senhor prefeito e com os senhores vereadores que dão apoio a ele. É uma situação lamentável para os senhores. Recentemente nós tivemos um problema com a Santa Casa. Todos nós aprovamos de forma unânime e depois colocou os senhores da base de sustentação numa saia justa para voltar e mudar o posicionamento que aqui tínhamos feito com apoio e com orientação do próprio prefeito, através dos representantes que ali estavam conosco reunidos, que estiveram conosco. E agora, mais uma vez, isso se repete. Então eu acho que chegou o momento, e eu acredito que assim, dessa forma, que os senhores reflitam os posicionamentos antes das votações, para que não coloque essa casa, aos olhos da sociedade, como uma casa que ora vota de um jeito, ora o vento bate e vota de outro. Está em votação o pedido de englobamento dos demais requerimentos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o englobamento, com os votos contrários do vereador Adilson, Capetinha, Paula e Carlão do Basquete. Está em discussão os requerimentos. Não havendo oradores, está em votação de forma englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos. Aprovado com os votos contrários, professor Adilson, Paula, Carlão e Capetinha. Eu, não havendo mais nada a se tratar, eu declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma ótima semana.